Olá, graças e paz, eu sou o pastor Delton Cruz e gostaria de meditar uma palavra que se encontra no Salmo 23, um salmo bem conhecido. O título na minha Bíblia: A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Davi é o autor desse salmo. Ele começa assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi escrevendo assim: por ter o Senhor como pastor, ele teria certeza que ele não teria nenhuma falta na sua vida. O pastor supriria todas as suas necessidades. Davi sabia bem o que é ser um pastor. Na sua juventude, ele havia sido um pastor de ovelha. E ele sabia o quanto uma ovelha era dependente de um pastor. A ovelha dependia do pastor para se alimentar, para ele guiar ela para os campos, para os pastos. Dependia para beber água. Dependia do cuidado do pastor quando surgia ataques de lobos. O pastor estava ali sempre presente, cuidando das ovelhas. Então, certamente, Davi, quando escreveu esse salmo, ele tinha em mente que ele era uma ovelha do Senhor, que as bênçãos que vinham na vida dele era proveniente da presença de Deus, de ter Deus como um pastor. Então ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele está falando que o maior bem que ele tem é Deus como o seu pastor. O maior bem que a ovelha tinha não era a água, não era o pasto, era a presença do pastor, porque o pastor supriria todas as necessidades que surgissem para a ovelha. A maior bênção, o maior tesouro qual o cristão pode ter é a presença de Jesus na sua vida. Isso é um motivo que nós temos de nos alegrar e de nos glorificarmos a Deus. Nós temos todos os motivos do mundo, porque o Senhor está conosco. Jesus falou isso, que estaria conosco até a consumação do século. Então Ele está conosco. Essa é a nossa garantia de vitória, a garantia que nós temos, é a certeza que nós temos que teremos o cuidado do Senhor, porque Ele está conosco, Ele é o nosso pastor. Então Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Assim como o pastor guia ali as ovelhinhas, a ovelha é conhecido como um animal simples, fraco, um animal que não tem muita esperteza, é totalmente dependente do pastor. Davi está falando isso também. É o Senhor que me dá descanso. É Ele que faz com que eu me descanse nos pastos verdes. É Ele que me guia mansamente. O pastor tinha que guiar o rebanho bem manso, bem devagar, porque muitas vezes tinha ovelhas ali prenhas, tinha filhotes novos que precisavam andar bem devagarinho. Se ele fosse muito rápido, os filhotes morriam, as fêmeas poderiam perder a cria. Então o pastor tinha um passo, tinha uma cadência. Davi está falando isso. O Senhor me guia mansamente. O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe qual é a nossa força. Então ele vai guiando mansamente, tranquilamente. Não precisa ficar agitado, ansioso, querendo chegar na bênção logo. Calma, descansa. O seu pastor está com você. Ele conhece a sua força. Ele sabe a hora certa, o momento certo. Da mesma forma que aquele povo hebreu estava ali no Egito, uma nuvem guiando eles. Quando a nuvem baixava, eles paravam. Quando ela erguia, eles seguiam caminhando ali pelo aquele deserto. Deus estava ali guiando aquele povo. Assim hoje é o Espírito Santo de Deus guiando a vida da igreja. O Espírito de Deus está conosco, nos guiando aqui. Guiando-nos para águas tranquilas. Guiando-nos para campos, para nós descansarmos, para refrigerarmos a nossa alma. Ele falou assim: águas tranquilas. A ovelhinha aí, o pastor levava a ovelha para águas tranquilas. Se fosse para águas profundas, ela poderia morrer afogada ou sofrer algum dano ali. Descansa no Senhor, confia no Senhor, mantenha contato com o seu pastor. Ele está te guiando sempre para algo melhor. Confia em Deus, Ele sabe o que faz. Ele fala assim no versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigerar fala de refrigério, fala de acalmar. A alma fala de emoções. Muitas vezes nós ficamos agitados, preocupados com tantas coisas, nessa correria da vida, mas nós temos que descansar no Senhor, acalmar nossa alma no Senhor.
O Senhor cuida de nós, Ele está no controle sobre todas as coisas. E muitas vezes ficamos preocupados com tantas coisas, tantos problemas querem nos oprimir, quantas diversidades querem nos derrubar, nos entristecer, e ficamos ansiosos, preocupados com tantas coisas, mas descansa no Senhor, somos ovelhas do Senhor. Jesus falou isso, eu sou o bom pastor. Jesus é o nosso pastor e está nos guiando aqui por essa terra. Descansa em Deus, Ele sabe o que faz. E Ele diz que por vereda, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos estreitos. Muitas vezes nós vamos andar por caminhos estreitos, mas o cristão ele tem que andar por caminhos estreitos de justiça. Não adianta tentar viver por caminhos largos, por caminhos onde tudo pode fazer qualquer coisa. O cristão ele anda por caminhos estreitos, por caminhos justos. O Senhor está conosco, forjando em nós o caráter de Cristo, guiando, cuidando da nossa alma, cuidando do nosso coração, cuidando dos nossos sentimentos. Nós podemos descansar em Deus. Vereda da justiça, por amor do seu nome. É por amor do nome dele. Ele é o nosso pastor. Ele está zelando de nós, cuidando de nós. Sempre Ele quer o melhor para nós. Porque nós representamos o pastor. Nós representamos o Senhor. Nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. Somos a menina dos olhos de Deus. Descansa, somos ovelhinhas do Senhor. E ele fala no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quer dizer que a ovelha não foi feita para andar pelo vale da sombra da morte. Alguns teólogos dizem que naquela época havia ali um lugar chamado Vale da Sombra da Morte, que era um lugar onde os leprosos ficavam, quando os leprosos estavam ali no último grau da lepra, quando não tinha retorno mais, eles iam para esse lugar para não contaminar a sociedade, e esse lugar chamava Vale da Sombra da Morte. Dali ele só saía morto. Então Davi está falando, ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, ainda que ele estivesse com lepra, estivesse nesse lugar, ele vai dizer assim, eu não temeria mal algum. Ele ia descansar no Senhor, ainda que estivesse naquele vale. E também existe a visão de ovelha. Quando o pastor, muitas vezes o pastor ele muda a ovelha de lugar, simples, no intuito de levar para águas tranquilas, no intuito de levar para melhores pastos. E às vezes ele passa por vales de rios, e muitas vezes os felinos, os lobos, eles ficam esperando nesses lugares para atacar as ovelhas. Então Davi está falando, ainda que eu passasse nesses vales da sombra da morte, porque muitas ovelhas podiam morrer ali devido a ataque de lobos. Ele diz assim, eu não temeria mal algum. E nós não fomos feitos para andar pelos vales, mas às vezes nós andamos nos vales. Às vezes os problemas nos afligem, às vezes surgem dificuldades de tantas formas, de tantas maneiras, mas nós não vamos temer porque o Senhor está conosco, nos guardando e zelando pela nossa vida. E ele fala ainda, né? Tua vara e teu cajado me consolam. O pastor usava uma varinha ali, um cajado, e aquilo ali, muitas vezes a ovelhinha estava andando devagar e ele dava batidinha nas ovelhas para a ovelha entrar no passo ali do rebanho, para entrar junto do rebanho. Ou então a ovelha queria desgarrar, queria andar por outro lado, ele puxava a ovelhinha ali para perto dele. Assim é o Senhor para conosco. Às vezes nós estamos no meio do caminho, no meio da jornada, o Senhor nos guiando, e às vezes nós perdemos nossa visão, perdemos o nosso foco. Então o Senhor às vezes nos corrige, mas é para o nosso bem, porque uma ovelha que anda fora do rebanho, ela é alvo de ataques, de lobos, de felinos. Ela precisa estar junto ali do rebanho para ser protegida, precisa estar ali debaixo dos olhos do pastor. Então não pode ficar desgarrada, senão ela se perde. Então às vezes o Senhor nos corrige com a sua vara, às vezes Ele nos disciplina, mas é para o nosso bem. No momento da disciplina, às vezes nós pensamos, nos revoltamos, iramos e nos rasgamos, mas calma, vamos descansar no Senhor, Ele sabe o que faz, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Temos que aquietar nossa alma em Deus, descansar nele, porque Ele é o nosso pastor. E depois ele fala no versículo 5, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi certamente estava falando, havia o costume ali em Israel, quando
uma pessoa recebia, um anfitrião recebia um convidado, ele passava a ser responsável por aquele convidado. Ele, se preciso fosse, ele morreria para proteger aquele convidado. Era um convidado de honra. Então, na vida, falando nesse sentido, ainda no sentido de estar na casa como convidado, na casa de uma pessoa, na casa de Deus, Deus o protegeria de inimigos. O anfitrião, ele prepararia alimentos e protegeria de qualquer ataque, de qualquer inimigo. Ali era um lugar seguro. O nosso lugar seguro é na presença de Deus. Nós temos que habitar na sombra do Onipotente, descansar no Senhor. O Senhor prepara alimento para nós, o Senhor guarda a nossa alma de todo mal, nos guarda de ataque de inimigos, nos guarda de afrontas de todos os lados. O Senhor nos protege. Da mesma forma, o pastor também levava as ovelhas ali e dava trato para elas, e ainda que havia lobos olhando ali, cercando por todos os lados, mas ele não atacaria, porque o pastor estava ali para proteger. Assim a nossa alma na presença de Deus. O inimigo muitas vezes quer nos derrubar, quer fazer tantas coisas para nos entristecer. Mas calma, o pastor está com você. Jesus está com você para te proteger dos ataques do inimigo. Descansa no Senhor, confia no Senhor, acalma a sua alma, acalma o seu coração. E ele diz no versículo 6, ele diz no finalzinho do versículo 5, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando fala de unção aqui, de óleo, o pastor muitas vezes ele passava óleo ali nas ovelhas, no sentido de cura, mas também no sentido para evitar ataque ali de às vezes moscas que poderiam picar o animal e ele ficar infectado e adoecer. Esse fala desse óleo, mas também no sentido às vezes de entalar a cabeça em vãos de pedra ou de algum lugar, o óleo seria mais fácil para sair. Da mesma forma, nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está conosco, nos guardando, zelando pela nossa alma. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos fortalecendo, nos alegrando. Nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós somos ungidos pelo Senhor. O nosso cálice transborda de alegria. A nossa alegria vem do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E ele fala no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele fala como ovelha. A ovelha, todos os dias da vida da ovelha, ela desfruta da bondade e da misericórdia do pastor. E nós, como ovelha do Senhor, nós desfrutamos por todos os dias da nossa vida da bondade e da misericórdia de Deus. Jesus está conosco. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia que a ovelha precisa de estar junto com o pastor para sobreviver. Ela é totalmente dependente do pastor. E nós, como ovelhas do Senhor, nós temos que habitar na casa do Senhor. Temos que ir na igreja, alimentar a palavra, fortalecer na palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser, se inscreva no canal. Será um prazer ter você conosco. Amém.